essa questão do apagão na Europa é algo que foi pontual, mas pertence a um grupo de fenômenos muito mais abrangentes e que nós, aqui de Dáquila Pesquisas, temos aí 20, 30 anos de pesquisa com relação a essas mudanças. O que aconteceu, né, lá na Europa, na Península Ibérica, é um elemento, um item apenas dessas mudanças que estão acontecendo. E elas irão se intensificar cada vez mais. É um processo que se iniciou lá já desde muito tempo, mas ele começou a ser mais marcante a partir de 2012. Até tem a ver com aquela questão que anunciava o calendário Maia, só que não foi interpretado corretamente. Mas não vem o caso agora. O importante é saber que a tendência desses fenômenos é que eles se intensifiquem. E eles são de várias ordens. Eles vai repercutir questões que estão ligadas à economia, questões que estão ligadas à política, geopolítica, questões ligadas a fenômenos climáticos, fenômenos no espaço que interferem aqui na superfície da Terra. São inúmeros elementos, inúmeras situações que precisam ser consideradas num cenário maior, que tudo isso junta tudo num panelão e culmina com um processo de mudança, de transição, que muitos falam, várias linhas de pesquisa, linhas não só de pesquisa, mas linhas religiosas, linhas espirituais e outros, né, comentam. É um ponto comum entre todos que está acontecendo uma mudança. E essa mudança, pelo que a gente está apurando, ela está se intensificando e vai se intensificar cada vez mais nesses próximos 24, 36 meses, ou seja, próximo ano, próximo ano, né? Então, nós teremos um crescente desses anomalias, né, que vão repercutir em apagão, repercute em queimadas, né, ou incêndios, ou a gente viu isso no Brasil, enchentes, vimos isso no Brasil também acontecer, mas porém de uma forma cada vez mais intensa e também inexplicável, né? Um exemplo esse da questão de Portugal, que ninguém foi capaz de bater o martelo ainda sobre a real causa do dito apagão, né? Dizem que houve um fenômeno raro que provocou, né, o que está convergindo, a convergência maior, que houve um fenômeno raro que provocou uma determinada ressonância, uma vibração causada nos cabos de energia das redes de transmissão que interliga a Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, que a tal oscilação, devido a um fenômeno natural raro, que causou uma espécie de oscilação nos cabos, e aí isso teria causado o apagão. Se algum fenômeno desse vier me afetar, o que eu faço? Ou como eu posso ter acesso em primeira mão, se um fenômeno desses que possa vir a me afetar, como eu posso ter acesso a essa informação para que eu, antes dos demais, eu possa fazer alguma coisa? Eu possa me prevenir, possa me proteger, possa fugir, possa me esconder, sei lá. O que eu devo fazer se determinada situação acontecer? Mesmo que eu tenha que correr para o supermercado para ir lá, né, como aconteceu, né, que eu seja pelo menos o primeiro a chegar lá, ou dos primeiros a chegar lá, porque eu tenho informação privilegiada. O que a gente quer, eu pelo menos, Dáquila quer, que essa nossa conversa transcenda o universo de Dáquila e
ultrapasse, né, e chegue na população, pelo qual é o motivo, né, é o motivo pelo qual a gente vai falar algumas ferramentas, alguns mecanismos que a pessoa pode se municiar para poder estar mais ligada, mais atenta a essas informações sobre determinados acontecimentos, que ela pode ser inclusive avisada no seu celular se acontecer algo que ela possa vir a prejudicá-la ou afetar alguém que ela conhece, né? Então é importante que ela saiba disso. Daquila, inclusive, está montando uma estrutura para que, através do nosso centro tecnológico, de um site que está sendo criado, a gente tenha no tempo real, instantaneamente, esse mecanismo todo reunido de várias fontes, né? Agora nós vamos falar sobre algumas delas, mas isso reunido num esquema que a gente chama um dashboard, onde isso vai estar ali tudo elencado, e nós mesmo, nós do Centro Tecnológico, através do site, nós é que estaremos gerando os boletins e gerando esses, vamos dizer assim, alarmes ou avisos de atenção, para que as pessoas estejam atentas, né, estejam ligadas no que está acontecendo, e que o fenômeno raro, né, o fenômeno raro que vem a acontecer, ela saiba o quanto antes. E eu sou do Sul, né, eu acompanhei tudo que aconteceu no Sul. A gente percebeu que a informação é a coisa mais importante que existe. Você ter a informação no tempo certo pode ser, por incrível que pareça, a diferença entre a vida e a morte. Um exemplo, né, de pessoas que estiveram ilhadas, por exemplo, não tinham luz, não tinham nada, simplesmente foram para o telhado da casa e ficaram lá ilhadas esperando que o barco passasse. O barco passou e ela gritou, e o barco passou, não ouviu. Agora, se ela tivesse com a mochilinha dela, que é aquela que tem que botar nas costas e sair, eu vou com a mochilinha nas costas, lá dentro tem um apito. Lá dentro tem um apito. Um apito. Uma porqueira de um apito. E uma lanterna. Então, imagina, você está no escuro, sua residência ilhada, você mora num bairro mais distante e tal, a lancha está passando e não te escutou e não te viu, porque você não tinha o bendito do apito e não tinha a lanterna, né? Na nossa estrutura aqui, todos os associados, inclusive, foram orientados a ter estoques de segurança, ter reservas para pelo menos 6 meses, né? Então, aqui na nossa sede, de onde eu falo, aqui em Corguinho, onde fica o condomínio Zigurates, sede de Ravalon Zigurates, a sede de Daquila, Mundial de Daquila Pesquisas, na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Nós temos silos, estamos ampliando esses silos, né, para a galera que está aqui, né, se for necessário, tenha usufruto, né, tenha acesso. Suprimentos, né? Suprimentos, exatamente. É algo que está planejado, né. Existe, por exemplo, um mapa que você vai acessar na internet que chama Mapa Topográfico Brasileiro. É um mapa que, inclusive, essa parte do Brasil você pode ter acesso ao mundo inteiro. E é o link que está na base da tela aí. Depois, Bruna, nós vamos colocar na descrição, correto? Beleza. Então, vou dar um exemplo. Com este mapa, você tem um local no site onde você informa a sua localidade. Tá? Praticamente todas as localidades brasileiras estão amparadas pelo link aí, desde as cidades bem pequenas até as grandes capitais. Neste mapa, ele é um mapa topográfico brasileiro, e aí você precisa entender esse mapa da seguinte forma. Ele tem uma legenda do lado direito, onde tem as altitudes que você encontra. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei o mapa aqui da nossa cidade de Zigurates, e esse mapa, em qualquer ponto que você tocar nele com o mouse, ele vai dar a altitude do local. E aí você vai ver, de acordo com o gráfico ali, o que é vermelho, e vai aumentando até o verde, e o azul é o mais baixo, tá? Então, o que a gente quer dizer?
Se você conhecer esse mapa, se você ter acesso a esse mapa, você vai poder encontrar a sua rua, a sua localidade. E aí vai poder ter a seguinte noção, por exemplo, onde está a minha casa em relação à altitude? Qual é a altitude da minha casa? O lugar onde eu resido, o lugar onde eu trabalho, a altitude estou. Estou a 400 metros. Muito bem. Como tem lugar, por exemplo, São Luís do Maranhão. Os colegas de São Luís do Maranhão estiveram aqui no Centro Tecnológico, a gente estava conversando. São Luís do Maranhão é um caso no Brasil muito sério, muito perigoso. São Luís do Maranhão é praticamente uma ilha, tá? A capital, né? E tem muita gente lá dentro, onde é tudo muito baixo, tudo meio nível do mar. Se você tiver que evacuar a cidade, tá todo mundo lascado, porque só tem uma saída, só existe uma saída por terra. Como é que eu faço? Eu acabei de falar, o mapa topográfico brasileiro. Como é que você vai interpretar ele? Este mapa, pelas cores, ele vai te indicar as regiões baixas. Então, você consegue ver nesse mapa o caminho das águas. Fica nítido ali, porque as regiões mais avermelhadas e mais alaranjado, avermelhado, é sempre o mais alto. E o verde, o azul, é o mais baixo. E aí você consegue perceber que coincide com os rios. Nesse próprio mapa, e quando eu falei antes, você toca nele, você toca com o mouse nele, ele vai te mostrar a altitude que está naquele lugar. Então, não interessa se eu estou ao nível do mar ou se eu estou... Pior para quem está no nível do mar, tá? Porque além quem está no nível do mar receber as águas do continente, quem está no nível do mar pode receber as águas do próprio mar, né? Que se oscilar, né? Vai... Então, é uma dupla fonte de perigo quem está no litoral. Quem não está no litoral, quem está aqui no centro-oeste, tem que se preocupar com o caminho das águas e essa questão que eu falei. Existem barragens, eu estou no caminho das águas. Mas eu estou numa região que nunca deu nada. Beleza, mas tem barragem lá adiante? Se der um estouro, se der um problema, que idade tem essa barragem? Uma série de fatores que eu preciso considerar. Porque lá no sul aconteceu, o pessoal reclamou, mas foi criminoso, abriram as barragens e agora, né, isso é um crime. Não. Eles tiveram que abrir as barragens. Não tinha outra solução, senão o mal seria maior. Porque ia explodir e a água ia vir muito rapidamente, muito mais rápido e com destroços. Por exemplo, vamos falar sobre um detalhe que está acontecendo. Existe, por exemplo, no nosso Oceano Atlântico, um negócio que chama, no fundo do oceano, uma questão que diz respeito à geologia e à geofísica, que se chama dorsal mesoatlântica. É uma espécie de uma espinha dorsal, que você olhar no Google Earth, você coloca lá, ele mostra o fundo do mar, e você vai perceber que todo o contorno da costa brasileira, africana e lá em cima, desde bem do norte do Oceano Atlântico, quase no Polo Norte, vem descendo e tem uma espécie de fratura, uma cicatriz que tem no fundo do oceano. Ela é toda cheia de torções, é uma espécie de uma rachadura que vem descendo, ela forma um S, ela vem descendo e vai embora até quase ao Polo Sul, tá? E aí, essa tal dorsal é uma região de placas que se encontram, né, as placas tectônicas, que a nossa crosta movimenta, né, independente do formato globo ou terra convexa que nós defendemos em Dáquila, isso existe, né? É um fato, tá lá a casca, né? Estamos em cima da casca e embaixo tem um material pastoso e depois um material liquefeito, né? Que está sob pressão e isso movimenta de modo que isso forma pressão e isso quebra e uma camada entra por baixo, outra sobe. A tal dorsal mesoatlântica é uma linha enorme onde existe o encontro ou a separação dos continentes e ela trabalha. O que acontece? Esse movimento causa terremotos, causa explosão de vulcão, um monte de coisa. Em março último,
fevereiro último, teve um tremor da escala de 6,3 Richter, que é um tremor forte, numa região que já foi identificado para nós, a gente já está de olho nessa região, que fica na linha de Fernando de Noronha, em direção, você pega o Nordeste, traça uma linha, passa Fernando de Noronha e vai em direção aos Açores. No meio desse caminho ocorreu esse tremor, esta montanha, esse vulcão que está lá nas ilhas, lá em frente de Portugal. Agora não deu tempo de eu pegar o dado preciso, mas é ali na região dos Açores, tá? Canárias, Açores, ali naquela região ali. Essa montanha vindo a colapsar, né, caindo para dentro caindo nesse precipício, né, que tem ali no oceano, ela produziria, de acordo com simulações, uma onda de 70 a 100 metros de altura. E aí essa onda iria chegar na costa brasileira, vai atingir todas as costas do Atlântico, né? Umas mais rápido, outras mais demorado, mas as simulações mas vai chegar primeiro, né, na direção que ela vem, né, lá naquela linha diagonal que eu falei, você pega ali do Nordeste, passa por Fernando de Noronha e vai em direção a Portugal lá, ela vai chegar para nós aqui, né, vai atingir, óbvio, o litoral norte e nordeste em primeiro lugar, né? Depois os outros litorais, e aí ela vai, daí gradualmente ela vai reduzindo, né? Essa força vai perder, mas, né, consta de que a expectativa dela chegar aqui é mais ou menos também 50, 60, 70 metros de altura, se ocorreu o fenômeno raro, né? O fenômeno raro que... Né? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que está sendo, Dáquila está estudando isso e já elaborou até alguns mapas a respeito, é o fato de que a movimentação dessa zona que vem desde o Atlântico Norte, atravessa, né? É que ela, ao se movimentar, ela pode fazer um deslocamento de massas de terra que estão na costa da África, e também essas ilhas todas aí que estão emergentes aí, Canárias, Açores, etc., e mais aqui para baixo, para o lado da África, que massas de terra elas podem ser elevadas por conta dessa movimentação toda. E já existe, inclusive se você for pegar lá, vai olhar e vai ver essas porções de terra que estão mais elevadas, né? Então, existe essa possibilidade dessa massa de terra subir. O que vai acontecer? Se você acrescentar uma nova massa de terra dentro do Atlântico, que essa movimentação já se sabe que o gatilho para que ela aconteça pode ser. Existem muitos estudos indicando que isso é gatilho, sim. O movimento lá fora, o clima espacial, modificações no clima espacial podem desencadear fenômenos aqui na face da Terra. Mas este aplicativo, ele relata para você tudo o que acontece com os vulcões no mundo inteiro, com terremotos, tsunami, tudo que acontecer nesse tipo de fenômeno, esse aplicativo, esse site, ele relata. E aí ele tem esse dispositivo, que depois você vai lá e configura, para você ser avisado se algo pode vir a interferir com você. Então, por exemplo, eu posso ser avisado se a montanha lá, a Cumbre Viejo lá, vier a explodir lá nas ilhas, lá no Canárias ou Açores, lá naquela região. Tá? Eu posso ser avisado. Alarme de tsunami. Deu um terremoto na costa da África, deu um alarme de tsunami, ele vai me avisar. Clima espacial. Legal. Tá aí. O que o clima espacial... Né? O clima espacial é do espaço. Eu estou preocupado com o clima na Terra. Ele interfere. O clima espacial interfere diretamente no clima na Terra. O Sol, ele passa por períodos de oscilação. Isso historicamente registrado.
né? Independentemente da natureza do Sol, né? Que dá que ela defende que o Sol não está exatamente na distância que falam, que o Sol não é do tamanho que falam, tá? Além de ter essas intensidades variadas aí, que está mostrando nessa telinha da direita azul aí, existem momentos que ocorrem explosões violentas, e essas explosões, muitas delas, elas vêm de encontro à superfície. Algumas vai na tangente e outras vêm de encontro na superfície. Essas que vêm de encontro à superfície, elas causam problemas aqui. Derruba satélite, tá? Causa problema no seu GPS fica louco, não marca. Só que o Brasil tem um buraco nessa magnetosfera que chama anomalia magnética do Atlântico Sul. Então tem regiões sul, sudeste, centro-oeste que são afetadas um pouco mais de acordo com a ocorrência dessa explosão. Se a explosão vem mais direto, perpendicular ao buraco, que não é bem um buraco, é uma zona de enfraquecimento do nosso campo magnético, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa radiação, esse efeito, né, dessa bomba que o Sol explode, né, que são essas manchas no mapa do centro aí, que está em cinza. Vocês podem ver no canto esquerdo tem uma mancha preta escura no Sol ali, tá? É dessas manchas escuras, e no mapa, e nesse bem da esquerda, esse dourado aí, pode ver que tem uma zona escura bem no centro do Sol ali. São dessas zonas escuras aí e que saem as proeminências e de onde vêm as bombas, as explosões de radiação que o Sol emana em direção à Terra, tá? Então, por último, a ressonância de Schumann é um site russo que abastece a gente. Esse gráfico foi um site russo que faz esse monitoramento há muitos anos da frequência de Schumann. A frequência de Schumann é uma pulsação eletromagnética do nosso planeta, uma espécie de uma pulsação, é uma frequência de onda de baixa frequência, tá? Ela oscila aí na faixa de 6, 7, 8, 9 Hz, né? Uma pulsação, pulsação por segundo, é uma baixa frequência, tá? Se ele tem um pico de 40, onde a média é entre 7 e 8 e vai a 40, ele está tendo uma arritmia, né? Ou seja, a energia toda do planeta está sofrendo uma oscilação muito forte. E isso não é correto, não é o normal. Então, nós estamos inseridos nesse meio. O que a gente está fazendo agora é juntando estudos com outros que estão indicando que essas oscilações causam, sim, efeito nos nossos corpíceos, nas nossas cabecinhas. Prevendo, né, em breve, dentro do nosso site, ter todos esses indicadores coordenados, né, integrados num painel, tipo esse painel global, que até que não tem o nosso pronto. Vocês vão estar observando esse do Vulcano Discovery, ou esse que é o painel global. Então nós vamos ter algo muito similar, mas porém adequado às pesquisas de Dactyla, que tem uma outra visão, que a gente não é novidade. Quem não conhece, vai dar uma olhada lá no documentário Terra Convexa, né? Vai dar uma olhada no trailer que nós estamos promovendo agora, o nosso próximo documentário, que é o Anomalia dos Astros, onde a gente tem um outro ponto de vista, né, sobre o nosso sistema, mas que, então, esse nosso painel que está sendo preparado vai dar essas informações que, em primeiro lugar, os nossos associados, e em segundo lugar, aqueles que estiverem de olho no nosso trabalho. Então, iremos sim ter esse tipo de informação disponível para todos, tá? Nós estamos trabalhando nisso e tá difícil de eu dar um prazo agora, mas está sendo acelerado esse processo, mesmo antes ainda do observatório ficar pronto.